Vamos começar de raiz. Tem superchat? A gente vai já de superchat, mas vamos começar já a falar um pouquinho de Flamengo. Como é que estão os preparativos para amanhã, Raíza, do Flamengo para enfrentar o Lanús? Ô, Garone, jogo muito importante para o Flamengo, né? Para essa sequência, para tentar espantar a crise no Flamengo. O Jorginho treinou ontem no campo, fez atividades no campo junto com os demais jogadores e aumenta essa expectativa para que ele possa ficar à disposição do Felipe Luiz para esse jogo importante, pela liderança dele, até a gente falou ontem, né? De repente, se o jogo se encaminha para os pênaltis, eu acho que vale muito ter o Jorginho ali no banco. Eu não começaria com o Jorginho entre os titulares pela questão física. Eu acho que vai ser um jogo muito físico. O Lanús já está aqui no Rio de Janeiro, inclusive treinou hoje no CT do Fluminense, né? Fazendo as atividades lá no CT do Fluminense. Também vários torcedores do Lanús. Acho que vai ter bastante gente do Lanús no Maracanã amanhã. E o jogo, o Flamengo precisa vencer e espantar a crise, e também a sensação de que a fase dos atacantes não é uma grande fase já desde o ano passado, né? Desde o ano passado, muitas críticas em relação aos atacantes do Flamengo, que os atacantes fazem poucos gols. No ano passado, o número de gols da equipe foi muito dividido. O Flamengo fez muitos gols de bola parada, muitos gols com os zagueiros também. Mas nesse momento de crise, nesse momento de desempenho abaixo, muito se fala da dificuldade dos atacantes do Flamengo, a dificuldade que o Flamengo tem com os atacantes em fazer gols, em fazer deles jogadores artilheiros. O Pedro acabou tendo um número de gols interessantes, o Arrascaeta foi quem fez mais gols nesse sentido, mas você tem o Gonzalo Plata, você tem o Bruno Henrique, que são jogadores que volta e meia são colocados ali para jogar de 9, e sempre que eles são colocados, eles não conseguem dar essa resposta. Para você ter uma ideia, no ano passado, o Léo Pereira teve mais gols no Flamengo que o Gonzalo Plata. Então, eu acho que é um jogo também para que o Flamengo melhore essa pontaria dos atacantes dentro de casa, com o apoio da torcida. Eu acho que o Flamengo tem boas chances de virar contra esse Lanús, viu, Garone? Não, eu acho que tem muito isso da gente valorizar um pouquinho esse novo Flamengo e como ele vai vir a campo. Eu acho que isso vai ser valorizar no sentido de o torcedor pode ter um bom, acho que é um bom compasso do que vai ser o Flamengo pelas próximas semanas, eu diria, baseado nesse jogo contra o Lanús. Né? Eu acho que vai ser uma injeção de ânimo boa, eu acho que é um jogo muito importante para determinar como vão seguir, né, os dias do Flamengo, que tem sim um momento muito ruim, um momento muito difícil, tem a ausência de jogadores como o Jorginho, que poderiam fazer mais diferença, mas que estão retornando. Acho que, de forma geral, vai ser um jogo muito físico. Acho que o Lanús é uma equipe que impõe uma dificuldade física muito grande, que isso já aconteceu em outros momentos. O Flamengo já teve dificuldade lutando com alguma dessas equipes mais físicas. Eu diria que até foi utilizado uma maneira bem física como você parar o Flamengo na última temporada, né? Várias equipes que tinham dificuldade contra o Flamengo num momento melhor apelavam mais para esse lado físico para tentar fazer, né? Ter aquele impacto ali numas faltas táticas, né? Ter esse rodízio de faltas sempre foi muito bem feito, e aí talvez o Flamengo, que já não está nos seus melhores momentos, né? Tenha um pouco mais de dificuldade contra essas equipes que já seriam um desafio considerável em outros momentos da temporada. E você, Papa, o que você acha desse jogo? O que você acha que a gente vai ver do Flamengo? Você acha que a gente vai ver um Flamengo diferente de estilo? Estão me escutando bem aí? Tá legal? Tá bom? Sim, dá pra te ouvir, Papa. Dá pra ouvir, então, legal. Vamos lá. Eu acho, cara, que é um jogo de virada de chave. É o primeiro jogo da temporada. Para mim, esse é o primeiro grande jogo da temporada. Eu não vou considerar a Supercopa, porque eu entendo que os jogadores até voltaram antes, que teve toda uma situação que aconteceu. Eu acho que hoje é a grande prova, né? Hoje que eu digo esse momento, né? O jogo é amanhã, mas eu acho que é a grande prova. O Flamengo tem uma situação, inclusive, que eu acho importante da gente falar, que é o Paquetá, que perdeu a Sul-Americana de 2017 e ele não ganhou esse título importante. E isso ele mesmo falou
na entrevista da Conmebol para a ESPN, que é um desejo dele de voltar, né, ao Maracanã e ser campeão, que ele não conseguiu em 2017. Então, eu, sinceramente, acho que esse jogo aí vai ser um divisor de águas e o Flamengo vem muito forte, mesmo com tudo que aconteceu. Eu acho que todos esses episódios que aconteceram podem ajudar o Flamengo nessa virada. Mas vale a gente dizer que existe um tabu. Desde 2022, o Flamengo não consegue. A última virada foi contra o Atlético Mineiro. E o Flamengo geralmente tem dificuldades, principalmente quando é situação sul-americana, né? Por exemplo, vale a gente recordar que o Flamengo não consegue a virada contra o Independiente, né? Isso lá em 1900... Cara, voltando no tempo, hein? 1995, a Supercopa que depois virou a Sul-Americana. O Flamengo não conseguiu a virada contra o Independiente, né? Com o Romário, com tudo. O Mondragón fechou o gol. O Flamengo não conseguiu a virada também contra o próprio Independiente, com o Paquetá em 2017. O Flamengo não conseguiu também reverter contra o Defensor Sporting na Libertadores. Então, são muitos, né? Teve aí, óbvio, o Emelec, tá? Né? Um ponto fora da curva é o Emelec em 2019, que o Flamengo vence por 2-0 e leva para pênalti e classifica. Mas, no geral, tá? O Flamengo tem muita dificuldade, é um tabu a ser quebrado desde 2022, e sempre o Flamengo tem muita dificuldade quando se trata de competição sul-americana em reverter placares. Então, vai ser muito difícil. Eu não tenho dúvida que o Flamengo tem condição de virar e que vai ser a virada de chave do ano real do Flamengo. O ano do Flamengo começa agora, né? Essa partida de amanhã contra o Lanús. Eu acho que o Filipe Luís começa a encontrar as peças que ele tem que utilizar. Não adianta ficar jogando, o jogador jogar com nome. O jogador tem que jogar aquele que está melhor no momento. Eu espero de verdade que o Filipe Luís entenda, já falei isso ontem, que não é hora de ajudar ninguém, é hora de se ajudar. E se ajudar é colocar Cebolinha, é colocar Danilo, pelo menos o Danilo como titular. Cara, você encontrar um time e tentar fazer com que esse time seja repetido mais vezes para que você pegue ali uma espinha dorsal. Não existe um bom futebol, um time que seja campeão e que consiga reverter um momento difícil se ele não tiver uma espinha dorsal. E eu acredito que o Flamengo vai conseguir fazer isso a partir de amanhã. João falou da questão do jogo físico, da questão dessa imposição do Estudiantes, né, do Lanús. No jogo contra o Lanús lá na Argentina, o Flamengo não conseguiu pegar nenhuma segunda bola. E isso vai ser fundamental para esse jogo do Maracanã. O Flamengo precisa estar ligado na segunda bola. Tem que ter o Everton Araújo. Para isso, o Everton Araújo. Provavelmente vai ser uma estratégia... Cara, eu não sei se eu iria de Everton Araújo, assim, sinceramente, porque eu acho que o Flamengo vai ter espaço para jogar contra o Lanús, vai ter espaço para jogar entre linhas contra o Lanús. Pelo que a gente viu do Lanús lá na Argentina, me parece que o Flamengo vai ter esse espaço, mesmo que o Lanús tente se fechar, tente jogar num contra-ataque. Eu acho que não vai ser tanto isso, vai ser tentar mais jogar para recuperar essa segunda bola e tentar vencer o Flamengo com isso, com essa jogada de segunda bola, muito que fez também o Estudiantes lá na Argentina. Jogava muita bola lá pro atacante, que eu esqueci o nome, bom atacante, ele ganhava todas as bolas pelo alto. O Estudiante pegava a segunda bola e tentava surpreender o Flamengo. Então, assim, eu gosto do Everton Araújo, acho que ele vem evoluindo bastante, mas eu acho que talvez o Flamengo precise amanhã de um meio-campo que consiga ter um passe melhor. Talvez isso Embaixo já.